Olá, meu nome é Adriele e hoje nós vamos iniciar o nosso curso de Bioquímica Humana a partir dos aminoácidos. Hoje nós vamos estudar a definição, estrutura, classificação e propriedades dos aminoácidos. Mas qual seria a importância dos aminoácidos para os seres humanos? Bom, os aminoácidos constituem as nossas proteínas. Nós podemos pensar em um colar de pérolas. Cada bolinha daquela, ou seja, cada pérolazinha, corresponde a um aminoácido, que juntas vão formar as proteínas. No caso do colar, cada pérola juntas vão formar um colar. As proteínas é o componente celular mais abundante, ou seja, de todas as moléculas do nosso corpo, a maioria delas são proteínas. E elas desempenham funções estruturais e dinâmicas. Dentre as suas funções estruturais, tem que elas são componentes do esqueleto celular, a quitina, tubulina, ajudam na contração muscular, ou seja, também tem a miosina, sendo uma proteína, e também tem a de sustentação, que é o nosso colágeno e a nossa elastina, aquelas proteínas que ajudam a manter a nossa pele mais, digamos, resistente à gravidade. Suas funções dinâmicas são sua função enzimática, nosso catalisador natural, aquelas que aceleram as nossas reações fisiológicas. Também temos como função dinâmica o transporte de moléculas, como a hemoglobina, que transporta oxigênio dos pulmões para o tecido e CO2 do tecido até os pulmões, onde vai ocorrer a hematose, ou seja, a troca gasosa, para que nós possamos expirar o CO2. Também temos as proteínas com função de mecanismos de defesa, nossas imunoglobulinas, nossos anticorpos, como controle do metabolismo, ou seja, alguns hormônios também são proteínas. Processos contráteis, como eu já havia dito, a miosina, que junto com a actina realizam a contração muscular. Também temos as proteínas tendo função de controle da expressão gênica, ou seja, elementos da transcrição. Aminoácidos. Até pouco tempo, nós conhecíamos 20 aminoácidos, sendo eles divididos entre aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Atualmente, mais 2 aminoácidos foram adicionados à lista: a selenocisteína e a selenometionina. Os nomes não tem tanta necessidade de a gente saber, com o tempo estudando, a gente acaba decorando alguns nomes, mas o importante para diferenciar o aminoácido, eu vou dizer mais na frente, é pela sua cadeia lateral. Aí a gente consegue diferenciar o aminoácido, porque senão a gente teria que decorar várias estruturas e tudo mais, ia ser muito complicado. Os aminoácidos essenciais, ou seja, essenciais são aqueles que a gente necessita, a gente não produz, a gente necessita ingerir da dieta para que nós ingerimos as proteínas, essas proteínas vão ser degradadas em aminoácidos e esses aminoácidos vão ser utilizados para formar outras proteínas. Então, o homem sintetiza 10 dos 22 aminoácidos. Os 11 aminoácidos que nós não sintetizamos são denominados de aminoácidos essenciais. E como eu já havia dito, estes devem ser suplementados na dieta. Se um ou mais dos aminoácidos essenciais não for administrado, o homem degrada suas proteínas corporais para obter os aminoácidos que necessita. Isso pode gerar um quadro de magreza, porque as primeiras proteínas a serem degradadas são as nossas proteínas musculares. E a partir do momento que a gente degrada nossas proteínas musculares, nós vamos ficando magrinhos. Ó, os 11 aminoácidos essenciais são arginina, isoleucina, leucina, metionina, tirosina, cisteína e assim sucessivamente. Aminoácidos e proteínas. Apesar de um número baixo de aminoácidos existentes, que no caso são 20,
como eu já havia dito, existem milhares de proteínas. Como a gente explicaria isso? Como a partir de 20 aminoácidos nós produzimos milhares de proteínas? Isso é uma conta matemática muito simples. Um arranjo. Se a gente fizer um arranjo matemático desses 20 aminoácidos, nós vamos achar que a partir desses 20, nós podemos produzir 2,4 vezes 10 à oitava proteínas diferentes. Olha, lembrando, cada proteína do nosso corpo tem que ter, obrigatoriamente, os 20 aminoácidos. Nenhuma menos, nenhuma a mais. Chegamos no nosso querido aminoácido. Como é a estrutura geral de um aminoácido? Nós temos um carbono central, um carbono alfa, que na maioria das vezes ele vai ter 4 ligantes diferentes. Ou seja, nós vamos ter ligado ao carbono um ácido carboxílico, C dupla OH. Ligado ao carbono também nós vamos ter um grupamento amino. Nós vamos ter um hidrogênio e nós vamos ter a cadeia lateral. Essa cadeia lateral, esse Rzinho que tem aqui, é o que vai diferenciar cada aminoácido. Grupo carboxila, grupo amina, um átomo de hidrogênio e a cadeia lateral ou grupo R, que varia entre os aminoácidos. Vamos às características de cada um. Os aminoácidos, eles podem agir como anfóteros, ou seja, eles podem agir tanto como ácidos ou tanto como base. Isso vai depender do meio. Vamos voltar para o outro slide. Nós temos na cadeia um ácido carboxílico e nós temos na cadeia um grupamento amino. O ácido vai agir como um ácido, obviamente, e o grupo amina vai agir como uma base. Lembrando que ácido libera átomos de hidrogênio e o grupo amina captura átomos de hidrogênio, ou seja, ácido libera hidrogênio e base captura átomos de hidrogênio, ok? Agora que já sabemos que o aminoácido é composto de um ácido carboxílico, um grupamento amino, um átomo de hidrogênio e um radical, e ainda sabemos que esse ácido carboxílico vai liberar um próton, enquanto o amino vai capturar um próton, nós podemos entender por que eles são anfóteros, porque eles podem agir tanto como ácidos quanto como bases. Quando o ácido carboxílico libera um próton, ele forma o ânion carboxilato, que é esse aqui. O oxigênio, que antes estava ligado a um hidrogênio, agora apresenta apenas essa carga negativa que representa os elétrons que estão faltando para ele se estabilizar. Então, em meio ácido, esse ânion carboxilato, a minha seta que não vem, aqui achei, esse ânion carboxilato vai atuar como centro básico, ou seja, vai capturar um próton, vai capturar um hidrogênio. Quando a amônia, ou o amônio, que no caso atua como base, normalmente captura um próton, quando ela está em meio básico, o meio básico tem deficiência de hidrogênios. Isso é normal, a gente sabe. O meio ácido tem grande quantidade de hidrogênios, enquanto o meio básico tem deficiência de hidrogênios. Se a gente colocar o aminoácido contendo o ânion carboxilato e o cátion amônio em um meio básico que tem deficiência de hidrogênio, a lógica seria liberar um desses prótons que está ligado ao nitrogênio. Então, ele vai atuar como um ácido. Eles têm um efeito contrário, ok? Os aminoácidos, eles também podem ser classificados como isômeros ópticos. Ou seja, a capacidade
do átomo desviar a luz polarizada. Um isômero óptico, a gente consegue classificar um elemento químico como isômero óptico se ele tiver um carbono assimétrico. Mas o que é um carbono assimétrico? É um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Nesse caso, a hidroxila, o ácido carboxílico, o grupamento amino, o hidrogênio e o radical. São 4 ligantes diferentes. Então, ele apresenta carbono assimétrico e logo apresenta isomeria óptica. Na isomeria óptica, a gente tem 2 isômeros, as formas D e L. O destrógeno, que desvia a luz polarizada para a direita, D de direita, e o levógeno, que desvia a luz polarizada para a esquerda. Então, isomeria óptica apresenta um carbono assimétrico. Esse carbono assimétrico apresenta 4 ligantes diferentes. E na isomeria óptica, a gente tem a formação de 2 isômeros, o isômero D e o isômero L. D de destrógeno e D de direita, ou seja, ele desvia a luz polarizada para a direita, e L de levógeno, que o levógeno desvia a luz polarizada para a esquerda. Aqui nós temos o aminoácido D e o aminoácido L. Como é que a gente vai saber quem é o D e quem é o L? Apenas incidindo a luz polarizada sobre ele? Não. A gente pode descobrir quem é o D e quem é o L pela posição do grupamento amino, porque é ele quem desvia a luz polarizada. Então, se o grupamento amino estiver na direita, ele vai ser destrógeno. Se o grupamento amino estiver na esquerda, ele vai ser destrógeno. Agora, uma coisa que vocês não podem esquecer: as proteínas naturais possuem apenas aminoácidos levógenos. Nosso corpo só metaboliza aminoácidos levógenos, ok? Aqui, os aminoácidos destrógenos são encontrados em antibióticos produzidos por bactérias. Isso é uma curiosidade para vocês, que vocês devem mesmo frisar, é que nós só metabolizamos aminoácidos levógenos. Ok. O estado de ionização dos grupos carboxila e amino varia com o pH. Isso a gente já viu. O ácido carboxílico é um ácido fraco e o grupamento amino é uma base fraca. Dependendo do pH, eles podem atuar como ácido ou como uma base, como a gente já tinha visto anteriormente. Quando o ácido carboxílico libera o próton dele, ele fica negativo, o oxigênio, e quando o nitrogênio captura um próton, ele fica com a carga positiva. Pronto. Chegamos nas nossas cadeias laterais, nossos grupamentos R. Foi o que eu disse, cada grupamento R diferencia cada aminoácido. Por isso que a gente não precisa decorar estrutura por estrutura, saber nome por nome. O que diferencia a glicina da tirosina, por exemplo, é o grupamento R. Cada aminoácido tem o seu grupamento R. O grupamento R não se repete. As cadeias laterais são diferentes para cada aminoácido. As propriedades das cadeias laterais são importantes para a conformação das proteínas e, portanto, para a sua função. Classificação dos aminoácidos em função da polaridade do grupo R. Olha, para classificar os aminoácidos, a gente divide entre aminoácidos apolares e aminoácidos polares. Apolares e hidrofóbicos, ou seja, tem fobia de água, então eles não se misturam com a água, por isso são apolares. E os aminoácidos polares, que são hidrofílicos, que têm afinidade pela água, logo se misturam com ela. Aminoácidos polares. As cadeias laterais dos aminoácidos apolares são caracterizadas por cadeias orgânicas, ou seja, uma cadeia de carbono e hidrogênio, uma cadeia de hidrocarbonetos. Se a gente tem uma grande cadeia de hidrocarbonetos, logo essa cadeia em si é apolar, como quem estudou na química orgânica aprendeu que
Cadeias de hidrocarbonetos, cadeias carbônicas, normalmente são apolares, a não ser que tenha algum elemento eletronegativo, algum elemento formando ponte de hidrogênio, ligações de hidrogênio, que tornam essa cadeia polar. Mas quando se tratar de uma cadeia orgânica, uma cadeia de apenas carbono e hidrogênio, nós teremos uma cadeia apolar. E nós podemos caracterizar os aminoácidos apolares por isso. Aqui tem alguns exemplos. Eu coloquei os aminoácidos aqui na sua forma tridimensional, aqui em cima. E aqui embaixo a gente tem apenas os grupamentos R, as cadeias laterais. Você vai apresentar, aqui nós temos cadeia carbônica, grande cadeia carbônica, grande cadeia carbônica. Então, quanto maior for a cadeia carbônica, mais hidrofóbico ele será, menor a sua polaridade. Logo, esses são aminoácidos apolares. Ah, Adriele, mas quem é o mais apolar? Aquele que tiver maior cadeia carbônica. O que tiver menor cadeia carbônica continua sendo apolar, porém com menor intensidade. Outros exemplos que nós temos. Temos aqui o benzeno. O benzeno, como todos sabem, é uma cadeia carbônica cíclica com 6 carbonos interagindo entre si através de ressonâncias. Também temos um benzeno junto com a cadeia carbônica. E aqui temos uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. Vocês verem? Aminoácidos polares. As cadeias laterais dos aminoácidos polares interagem com a água, ou seja, podem ter carga elétrica ou carga residual. Os polares a gente diferencia em três classes: os básicos, os ácidos e os polares. É bem simples. Os aminoácidos básicos serão aqueles que vão ter o grupamento amino na sua cadeia lateral. A gente viu anteriormente que o grupamento amino atua como uma base. Então, se a gente tem um grupamento amino na cadeia lateral, então a gente terá um aminoácido básico. Aminoácidos ácidos, como é que a gente vai caracterizar? Pelo grupamento carboxílico presente na cadeia lateral. A gente viu anteriormente que um ácido carboxílico, logicamente, vai atuar como ácido. E os aminoácidos polares, os aminoácidos neutros, eles não têm carga líquida, eles são neutros. Aqui, você observar, a gente tem um grupamento amino aqui em cima, onde eu estou circulando, um grupamento amino aqui embaixo, onde eu estou circulando. Isso aqui é um aminoácido básico. Mesma coisa aqui na arginina, amina, amina e amina. Aminoácido básico. Tem uma amina aqui também, aqui no meio. A histidina, amina, amino, amina. São aminoácidos básicos, logicamente são aminoácidos polares. Amina, amina e amina. Os polares ácidos, aqui ó, grupamento carboxílico, grupamento carboxílico, grupamento carboxílico, grupamento carboxílico. Tem um grupamento amino aqui, mas o que tem a maior quantidade é o grupamento carboxílico. A gente leva em consideração aquele que tiver maior quantidade. E os aminoácidos sem carga, quando a quantidade de grupamento amino for igual à quantidade de grupamento carboxílico. É que o que diferencia é só a hidroxila presente. Mas a gente tem um grupamento amino, um grupamento carboxílico, um grupamento amino e um grupamento carboxílico. Simples, ok? Que sem carga é que a gente tem um grupamento amida. Cuidado para não confundir e dizer que isso aqui é uma amina e dizer, eita, a gente tem uma amina aqui, então isso aqui é um aminoácido polar básico. Não, muito cuidado. Olha, preste atenção. A gente tem um carbono, dupla O e a ligação com o nitrogênio. Isso aqui é uma amida, certo? Então a gente tem uma amina, um ácido carboxílico.
igual. Então é neutro. O que diferencia aqui é só o grupamento amida. Da mesma forma é esse aqui. Uma amina, um ácido carboxílico, e o que diferencia é a amida. Cisteína, da mesma forma, uma amina, um ácido carboxílico, e a única diferença é o grupamento sulfidrina. Ok? Um resumo das classificações dos aminoácidos para vocês não esquecerem. Os aminoácidos podem ser divididos entre apolares e polares. Os apolares são aqueles que apresentam sua cadeia lateral apenas carbono e hidrogênio, uma grande quantidade de carbono e hidrogênio. Pode vir até apresentar um grupamento amina, mas se a quantidade de carbono e hidrogênio for exacerbada, for muito grande, então ele vai ser apolar. Os polares são divididos em três: básicos, ácidos ou sem carga, neutro. Os básicos apresentam grande quantidade de grupamento amino. Os ácidos apresentam grande quantidade de grupamento ácido carboxílico. E os sem carga, neutro, apresentam quantidades iguais de grupamento amino e de grupamento carboxílico. Esses são os aminoácidos novos que eu tinha dito a vocês no início. A selenocisteína é uma extensão da cisteína que a gente viu anteriormente. Deixa eu botar aqui. Vamos voltar. Cisteína é um aminoácido neutro. A selenocisteína, da mesma forma, é um aminoácido neutro. É apenas uma extensão. Aqui, selenometionina, metionina é um aminoácido apolar, logo a selenometionina também é um aminoácido apolar. E antipolar? Olha, os aminoácidos, eles são chamados, eles têm a característica de ser deutérium, ou seja, eles apresentam dupla polaridade. Lembra que eu disse que o grupamento amino atua como a base, capturando um hidrogênio, e que o grupamento carboxílico atua como ácido, liberando esse hidrogênio? Então, o grupamento amino pode, de certa forma, capturar o hidrogênio do ácido carboxílico. Pode sim. Uma reação intracelular. Quando ele faz isso, o aminoácido fica com dupla polaridade, positivo de um lado e negativo do outro. Ok? Aqui a gente entra na ionização dos aminoácidos. Olha, a gente viu que o aminoácido ele tem caráter anfótero, pode atuar tanto como ácido, tanto como base, e a gente acabou de ver que o aminoácido tem caráter deutérium. Ele apresenta dupla polaridade. Mas como é que esse aminoácido vai se comportar num pH ácido, por exemplo? Um pH ácido tem grande quantidade de H+, certo? Grande quantidade de H+. Se a gente tem grande quantidade de H+, logo o nosso grupamento amino vai capturar um próton. Isso levando em conta que eles estão com carga já, viu? Quando a gente estudou a característica anfótera, ele estava neutro, ele não apresentava carga. Agora, quando a gente fala de ionização, a gente fala dele com carga. COO- e H3N+. Se a gente coloca ele com carga no meio ácido, nossa base, que é o grupamento amino, vai capturar um próton. Se a gente coloca ele no meio básico, nosso ácido, que é um ácido carboxílico, vai liberar um próton. É bem simples, é bem óbvio. Em meio ácido, grande quantidade de hidrogênio, nossa base vai capturar hidrogênio. Meio básico, pouca quantidade de hidrogênio, nosso ácido vai liberar hidrogênio. No meio neutro, não acontece absolutamente nada. Base, que é para identificar a nossa base, que capturou um próton,
E aqui é para identificar o nosso ácido que liberou um próton no meio básico. Aí aqui a gente chega no potencial isoelétrico. O que é potencial pH isoelétrico? É o pH específico onde os aminoácidos não têm carga efetiva e, portanto, não se deslocam em um campo elétrico. Ou seja, potencial isoelétrico é o pH em que o aminoácido se encontra neutro, sem carga, com as cargas iguais. Desculpa. Potencial isoelétrico não é nada mais e nada menos do que o pH específico no qual o aminoácido se encontra neutro, com as cargas iguais, ok? Não tem mistério. Falando em potencial isoelétrico, você vai lembrar que é o pH no qual o aminoácido se encontra. E agora, por último, mas não menos importante, nós vamos ver como os aminoácidos se ligam para formar as nossas proteínas. Os aminoácidos, eles se ligam através da ligação peptídica, que é uma ligação muito simples de se entender. O que vai acontecer? Na reação, o grupamento carboxílico de um aminoácido vai reagir com o grupamento amino do outro aminoácido. No grupamento carboxílico, vai ocorrer a perca de uma hidroxila, enquanto no grupamento amino vai ter a perca de um hidrogênio. Os dois elementos vão se juntar e formar água. E essa ligação que sobrou vai se ligar com o nitrogênio. É o que está acontecendo aqui, preste atenção. A ligação entre carbono e oxigênio é rompida e a ligação entre hidrogênio e nitrogênio é rompida. O hidrogênio se liga ao oxigênio e o carbono se liga ao nitrogênio. Água, formação de água, e aqui a formação da ligação entre carbono e nitrogênio, nossa ligação peptídica. Sempre a gente vai ter a ligação entre o carbono e o hidrogênio e a formação de água. Sempre. Aqui, nós temos os aminoácidos, o grupamento carboxílico de um vai reagir com o grupamento amina de outro. A gente vai juntar hidroxila com hidrogênio, formar água e juntar carbono e nitrogênio para formar a ligação peptídica. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenha sido proveitoso. Me desculpa se eu não consegui explicar da forma que vocês gostariam, mas essa é a forma mais simples que eu achei de explicar aminoácidos, que não é um assunto tão difícil. Qualquer dúvida pode me perguntar nos comentários. Se gostou do vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva-se no meu canal. Está começando agora, mas posso garantir que vamos ter um curso completo de bioquímica e pretendo começar um curso de química, no qual é a minha formação técnica. Bom, é só isso. Beijos, bons estudos!